Olá! Hoje no Foca News Entrevistas vamos falar sobre as fake news. Ao meu lado, Fabiano Bonfim, que é editor na Record TV. Tudo bom? Tudo bem, beleza? Então, para começar eu queria te perguntar, como identificar uma fake news? Olha, uma fake news você tem que identificar da seguinte forma. Primeiro você tem que analisar o título e a fonte. Existem na Deep Web, que eles chamam, que são sites que você não consegue fazer busca, que eles têm assim, nomes estranhos, sabe? Falando verdades, não sei o quê, uns nomes assim meio chamativos. Desconfie, tenha um pé atrás. Eu acho que você tem que dar credibilidade para aquelas fontes que são seguras. Como, por exemplo, as mídias, né? G1, R7, Globo News, TV Globo, Record, SBT, porque são feitos por profissionais. Agora, desconfie de absolutamente todos os links, de toda a informação que chega com emojis lá, né? Emojis de bomba e tal, do WhatsApp. Desconfie de tudo e sempre procure checar aquela informação. Você tem uns sites que chamam de fact-checking, que são de checagem de informações para isso. Você tem o Fato ou Fake da Globo, você tem a agência Lupa, agência pública. Então você tem que realmente checar essa informação antes de compartilhar. Porque a verdade, independentemente do seu posicionamento político, é um dever de todos. Todos temos que compartilhar apenas a verdade. Você tem que saber se a fonte é jornalística, se não foi escrito por qualquer um. Geralmente essas fake news, elas têm assim, compartilhe o máximo possível, né? Ou uma bomba. Quando começa assim, a verdade sobre, desconfie, porque pode ser uma fake news. Entendi. Nesse período de eleição, as redes sociais têm sido muito usadas para disseminar essas notícias, né? Você acha que essas notícias, elas são de caráter decisivo nesse período? É muito cedo para dizer, né? Tem gente que argumenta que sim, tem gente que argumenta que não. Mas o que a gente não pode negar é que elas têm uma participação efetiva. Porque você vê muita gente formando opinião com base em fake news. Tem pessoas que afirmam que, por exemplo, a eleição americana já foi afetada por fake news. Que a distância entre o Trump e a Hillary era mínima. E que talvez as fake news tenham dado o impulsionamento que faltava para o Trump virar. Porque as pesquisas diziam que a Hillary venceria. Então, assim, bom, é preciso ter mais experiências para a gente poder afirmar que a fake news já está afetando as eleições. Agora, o que de imediato todo jornalista tem que fazer, e todo mundo, toda a sociedade tem que fazer, é só compartilhar a verdade, não compartilhar mentiras. Quem normalmente divulga fake news? Normalmente, quem divulga fake news, você sabe que você tem aí os estudos que tem bunkers com robôs que fazem compartilhamentos massivos e tal, mas tem muita gente que compartilha fake news, primeiro por ter uma predisposição para acreditar naquela notícia, porque aquela notícia fundamenta os valores daquela pessoa, entendeu? Então por isso que LGBT é muito massacrado por fake news, negro é muito massacrado, por vezes aquela pessoa tem uma opinião sobre aquilo e vê na fake news um embasamento teoricamente jornalístico, noticioso, para aquela opinião, e na verdade não é. Então assim, as pessoas precisam ter cuidado com isso. Para embasar uma opinião tem que ser no meio da verdade, tem que ser com fontes fidedignas, entendeu? E não uma informação que chega cheia de emojicon no seu WhatsApp. Tem alguma lei que condena o uso das fake news? Não tem, as leis precisam ser atualizadas. Acho que o país vai ter que ter uma discussão, e óbvio que a gente vai ter que ter políticos que queiram ter essa discussão. Mas hoje em dia você tem na lei penal uma possibilidade de você punir por injúria, por calúnia, difamação e tal. Mas você não tem essa possibilidade de punir a tipificação por fake news. Então assim, porque a gente tem o princípio da legalidade no direito brasileiro, que é só aquilo que está previsto na lei que pode ser considerado crime. Então assim, não tem condições de um juiz julgar uma pessoa que fez uma fake news hoje, pelo ato de fazer a fake news. Sabe por quê? Porque não tem lei para isso. E na minha visão, eu defendo que quem monta aquele bunker de fake news, que tem os computadores e os robôs para disseminar notícia falsa, às vezes contrata até publicitário, que a gente teve conhecimento e tal, que essas pessoas elas sejam punidas por isso. E é dever de todo profissional de comunicação, seja publicitário ou jornalista,
combater a fake news. Combater fake news é uma questão de caráter. A mentira é coisa de mau caráter. Então, assim, nós temos que defender a verdade e sermos sempre, compartilhar sempre informação checada e verdadeira sem enganar ninguém. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Valeu.